Esta é a edição de notícias urgentes. Aqui é a I24 News English, ao vivo de Tel Aviv. Muito obrigada por nos acompanhar. Parece um começo positivo para discussões de paz que muitos no Oriente Médio nunca imaginaram ser possível. Uma reunião histórica de 2 horas entre Israel e Líbano em Washington, os países vizinhos do Oriente Médio realizando suas primeiras conversas diretas em 50 anos. O embaixador israelense nos Estados Unidos, Yehiel Leiter, e a embaixadora libanesa nos Estados Unidos, Nada Kanadeh, se encontraram no Departamento de Estado em Washington, D.C., com Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, chamando isso de uma oportunidade histórica para pôr fim de forma permanente à influência do Hezbollah nesta parte do mundo. O embaixador de Israel, Yehiel Leiter, mostrou-se otimista após a reunião, dizendo que os dois países estão alinhados, reiterando que a segurança dos civis israelenses não está em negociação. Ouça só. Descobrimos hoje que estamos do mesmo lado da equação. Isso é o mais positivo que poderíamos ter tirado desse encontro. Estamos ambos unidos em libertar o Líbano de uma potência de ocupação dominada pelo Irã, chamada Hezbollah. O Líbano está sob ocupação deles e estamos sofrendo com seus constantes ataques de mísseis e terroristas tentando cruzar nossa fronteira. Conversamos sobre várias coisas e, mais importante, sobre a visão de longo prazo. Onde haverá uma fronteira claramente delimitada entre nossos países e onde a única razão para cruzarmos o território um do outro será de terno para fazer negócios ou de roupa de banho para sair de férias. Vamos ao vivo com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, que fala do Departamento de Estado em Washington. Então, Mike, claro, as primeiras conversas entre Israel e Líbano em décadas. O Hezbollah esperava que o Líbano não participasse, mas o embaixador libanês estava lá. Uma imagem impressionante. E os embaixadores estavam lá com suas bandeiras atrás deles também. Já há uma declaração conjunta. Certamente parece um bom começo. Qual é a novidade? O que você pode nos contar? Ternos de negócios e trajes de banho. Sem dúvida, melhor que os uniformes das FDI, não é? Que cena a que o embaixador Yehiel Leiter preparou ali. E, aliás, na fotografia tirada antes da reunião começar hoje, era para ver uma pessoa entre os embaixadores de Israel e do Líbano. No final, eles trocaram de lugar. Eles estavam lado a lado, meio que dando tom para a reunião e como levá-la adiante ali. Sim, uma declaração conjunta foi divulgada há pouco tempo. Vou ler alguns dos destaques dela. Novamente, essa é uma declaração conjunta dos Estados Unidos, Israel e Líbano. Os Estados Unidos parabenizaram os dois países pelo que chamaram de um marco histórico e expressaram seu apoio para acabar com a influência opressora do Irã ali no Líbano. Influência opressora. Uma citação. Os Estados Unidos afirmam que qualquer negociação precisa ser feita basicamente em bases americanas. Vamos falar mais sobre isso em breve. Enquanto isso, Israel manifestou apoio. Um compromisso, na verdade, de trabalhar com o governo do Líbano para alcançar os objetivos que estão estabelecidos aqui, incluindo segurança para o povo de ambos os países e uma paz duradoura que fortalecerá a segurança da região. A parte libanesa da declaração, um pouco mais morna. Pode ser apenas para sua base doméstica, mas eles reforçam a urgência de implementar a resolução do Conselho de Segurança para desarmar o Hezbollah e destacam a integridade territorial. Um pouco mais de diplomacia por parte dos libaneses. Mas, no geral, todos os lados, de acordo com o comunicado, concordaram em iniciar negociações diretas em um local e horário mutuamente acordados. Então, todos os pontos desse comunicado, sabe, parece que realmente houve progresso na reunião de hoje. Nenhuma resposta definitiva. E eu perguntei, mas não houve resposta definitiva do lado israelense sobre o que os libaneses propuseram para fazê-los acreditar que o Hezbollah finalmente será desarmado.
mas com certeza parece um bom começo hoje. Definitivamente parece um começo muito positivo para o processo. E, Mike, claro, você estava lá quando a reunião terminou, tendo a chance de falar com o embaixador israelense nos Estados Unidos, Yehiel Leiter. Ele trouxe mensagens muito fortes sobre quem está envolvido nessas negociações ou conversas históricas e quem não está. Conte-nos mais. Sim, ele disse isso indo para o carro após a coletiva. Perguntaram sobre a influência do presidente Trump nas negociações e o quanto isso foi importante. Ele respondeu que é grande. É realmente muito importante ter Trump envolvido nisso. Enquanto isso, eu perguntei a ele sobre um país cuja ausência chamou atenção hoje, a França. Lembre-se, os franceses tiveram um papel histórico no Líbano, seja como potência colonial ou depois, mais como um supervisor e como eles se veem como protetores dos interesses libaneses na ONU e em outros fóruns internacionais. Os franceses estavam totalmente ausentes dessa reunião específica hoje. Perguntei ao embaixador Leiter se isso foi por causa de um esforço israelense. E ele foi bem claro em sua resposta. Yehiel Leiter após a reunião com os libaneses hoje mais cedo. Espero que não precisemos fazer um esforço conjunto, mas não queremos os franceses perto dessas negociações. Gostaríamos de manter os franceses o mais longe possível de praticamente tudo, mas especialmente quando se trata de negociações de paz. Eles não são necessários. Eles não têm influência positiva, principalmente no Líbano. Bem, ele certamente não está medindo as palavras com essa mensagem. Mike, o secretário de Estado Marco Rubio, ali no centro dessa reunião. Você já mencionou isso, mas nos dê uma ideia melhor do papel que os Estados Unidos estão desempenhando aqui. Acho que foi fundamental ter o secretário diretamente envolvido nessa reunião hoje. Não obtivemos resposta ontem ao perguntar, pois a reunião seria à tarde e o secretário Rubio tinha outros compromissos. Anteciparam a reunião, provavelmente para que ele pudesse participar e sair. Mas, obviamente, isso precisa de uma abordagem diferente e de uma liderança diferente quando se trata desse canal específico. E, sinceramente, isso passou por várias pessoas do Departamento de Estado no último ano. Morgan Ortegas foi enviada especial adjunta para o Oriente Médio por um tempo. Depois, Tom Barrack assumiu, atuando na Turquia, Síria e agora do Iraque. E acabou sendo um daqueles portfólios que ninguém realmente assumiu e manteve, por vários motivos. O fato de o secretário de Estado ter intervindo hoje e assumido o controle disso é uma indicação clara de como o lado americano considera isso crítico. Sabe, isso precisa ser tratado e receber a atenção que merece. Na declaração conjunta de hoje, acho que isso também foi notável. Dizia que os Estados Unidos afirmaram que qualquer acordo para cessar as hostilidades deve ser alcançado entre os dois governos e mediado pelos Estados Unidos, e não por meio de qualquer canal separado. Novamente, assumir a responsabilidade pelo problema é fundamental se quisermos resolvê-lo daqui para frente. Isso realmente diz muito. De fato, Mike, nesse sentido, há mais reuniões planejadas? O que vem a seguir? O que está previsto? Sim, ao sair da coletiva, Yehiel Leiter afirmou que reuniões estão previstas para as próximas semanas. E o comunicado conjunto fez alusão a conversas acordadas mutuamente em um horário e local, você sabe, também acordados mutuamente. A embaixadora libanesa, Ahmedé, também fez alusão a isso em uma breve declaração que ela divulgou depois, dizendo que haverá conversas daqui para frente, mas foi um pouco vaga quanto ao momento em que elas acontecerão. Mas, novamente, tudo precisa ser colocado em contexto aqui. O simples fato dessas conversas terem acontecido hoje já é algo bastante extraordinário por si só, considerando que faz décadas desde que Israel e o Líbano falaram publicamente em um nível tão alto, até mesmo no nível de embaixadores. Então, o fato de que todos parecem não só estar dispostos, mas também ansiosos para avançar para outra rodada de conversas aqui é bastante notável e espero um bom presságio do que está por vir. Espero que seja esse o caso. Certamente parece que os tempos estão mudando na região. Correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, muito obrigada. Ao vivo do Departamento de Estado dos Estados Unidos em Washington. Obrigada, Mike. E agora, para falar mais sobre esse desenvolvimento, é um prazer receber Jonathan Elkari, especialista em relações entre Líbano e Israel
que se junta a nós agora de Haifa. Jonathan, bom te ver. E com notícias tão positivas, que prazer ver a embaixadora do Líbano nos Estados Unidos sentada com o embaixador de Israel nos Estados Unidos e Marco Rubio, o secretário de Estado, com suas bandeiras ao fundo. Qual é a sua percepção deste momento, de esse encontro ter acontecido depois de tanto tempo? Sim, é uma noite histórica maravilhosa, Benita. Estou realmente muito empolgado. E eu me lembro de ter visto as imagens do embaixador de Israel e do embaixador do Líbano ao lado de Marco Rubio e outros representantes dos Estados Unidos, junto com o embaixador americano no Líbano. E sabe, imediatamente fiquei empolgado por ser testemunha disso. Isso é algo que muitos libaneses, incluindo eu, e muitos israelenses não achavam que iria acontecer por causa do Hezbollah. E finalmente, estamos vendo esse momento incrível que espero continue sendo seguido por encontros muito mais bem-sucedidos no futuro. Trabalhar, como disse o embaixador Leitner, trabalhar com o governo libanês para definir as fronteiras entre o Líbano e Israel. E garantir que o Hezbollah não seja uma ameaça, não apenas para os israelenses, mas também para os libaneses. Este é o momento que muitos libaneses estavam esperando, pelas pessoas com quem converso, pelas pessoas que, você sabe, também são tão ativas online, porque aquele medo que o Hezbollah usava para controlar o público libanês foi completamente destruído. E agora, esse tabu que o Hezbollah tentou há mais de 40 anos impedir esse encontro histórico de acontecer hoje à noite, ou hoje, como dizemos nos Estados Unidos, eles trabalharam para isso. E era um tabu para os israelenses se encontrarem com os libaneses. E agora, finalmente, o governo libanês se posicionou. Mas isso também traz muitas perguntas. Uma delas, e eu sei que o povo judeu acabou de celebrar a Páscoa judaica, e uma das perguntas que você faz no Seder é: o que diferencia esta noite das outras noites? Então, o que diferencia essa reunião, por exemplo, da reunião que já aconteceu em maio de 1983, quando quase assinamos um acordo de paz entre Líbano e Israel em 17 de maio de 1983? Mas, no último instante, o presidente libanês decidiu não assinar o acordo de paz. E, tragicamente, estamos vendo o resultado disso hoje, com o Hezbollah se infiltrando ainda mais na sociedade libanesa e na política libanesa, basicamente ditando ao país. Então, com essa reunião de hoje, parece que o Líbano está afirmando sua própria independência e soberania ao tomar suas próprias decisões. Esta é uma das noites mais significativas da história do Líbano. E tão significativa que o Hezbollah não queria que o Líbano participasse das discussões. Mas Joseph Aoun fez questão de que o embaixador estivesse realmente presente. Então, isso por si só já diz muito e certamente é um bom presságio. Mas você já mencionou a questão da ameaça do Hezbollah. E isso levanta a pergunta: quem realisticamente vai conseguir desarmar o grupo terrorista? O que você pode nos dizer? O que você acha? Sim, essa é a pergunta de $1 milhão. Se você disser, no fim das contas, como ouvimos também de autoridades israelenses, Israel sozinho, apenas com força militar aérea, não vai conseguir desarmar ou desmantelar o Hezbollah completamente, 100%. Então, você precisa de forças em terra. E também a questão do rio Litani ou do rio Zahrani, até esses pontos no sul do Líbano, a pergunta é: se você colocar israelenses para fazer uma barreira ali, isso resolveria o problema do Hezbollah? E a resposta simples é não, porque o Hezbollah também se infiltrou no Vale do Líbano, também em Beirute, também no norte do Líbano, onde também estamos vendo ataques acontecendo contra posições do Hezbollah nesses territórios. Então, no final das contas, terá que ser o governo libanês. E para confiar no governo libanês ao fazer isso, eu realmente acredito que, junto com a campanha militar que Israel está realizando principalmente no sul do Líbano, também deveria haver um envolvimento diplomático nisso. É por isso que fico tão feliz em ver isso, porque no final das contas, desculpe, eu realmente acredito que esse também é um interesse compartilhado do Líbano de se livrar do Hezbollah. E para fazer isso, eles precisam trabalhar juntos para alcançar esse objetivo.
E eu realmente acho que não deveríamos voltar ao mesmo cessar-fogo que foi anunciado em 27 de novembro de 2024, apenas dando aos libaneses 100% do controle da área. Mas desta vez, na minha opinião, precisa ser uma cooperação entre os militares libaneses e as FDI. E talvez outras forças internacionais que possam ajudar. Porque, no final das contas, os próprios militares libaneses não são capazes de desmantelar o Hezbollah 100%. Não só porque esteve subfinanciado nas últimas décadas. Eles não têm capacidade, em termos de efetivo, para conseguir isso. Além disso, em segundo lugar, tem a questão da prática. Os militares libaneses, de fato, não participaram de guerras. As capacidades deles não são tão altas quanto, por exemplo, as do Hezbollah, que lutou ao lado do regime de Assad na Síria e matou mais de 500 mil sírios. Eles combateram no Iraque, apoiando seus grupos de resistência, e também lutaram no Iêmen. Então, o Hezbollah é uma força militar bem treinada, diferente, por exemplo, das Forças Armadas libanesas. Então, é por isso que eles vão precisar de apoio, com informações, inteligência e equipamentos. E eu ouço muito interesse dos Estados Unidos em ajudar as Forças Armadas libanesas a conseguir esses financiamentos e essa assistência. Mas, no final das contas, eu realmente acredito que precisa ser uma operação conjunta entre o Líbano e Israel para desmantelar o Hezbollah por completo. Bem, certamente parece que foi um bom começo para iniciar esse processo. Obviamente, vamos esperar para ver como tudo se desenrola. Mas só de ouvir a embaixadora israelense nos Estados Unidos falando sobre ternos de negócios e trajes de banho, e o conceito de que no futuro poderíamos ver israelenses visitando o Líbano e civis libaneses visitando Israel a negócios e a lazer, isso certamente é algo que muitos na região esperam ver. Jonathan Elkari, como sempre, agradeço seus comentários ao vivo de Haifa. Muito obrigada. Muito obrigado, Benita. Você vai. Enquanto isso, no local, o Hezbollah lançou vários ataques contra o norte de Israel, deixando muito clara sua posição sobre as conversas em Washington entre os embaixadores de Israel e do Líbano. O grupo terrorista afirmou que havia atacado várias partes do norte nas últimas horas. As forças de defesa de Israel disseram que 10 soldados israelenses ficaram feridos, 3 deles gravemente, durante um confronto com terroristas do Hezbollah durante a noite. Os militares disseram que destruíram vários locais terroristas, incluindo posições de lançamento de mísseis antitanque e depósitos de armas. A correspondente Malik Shadin está no norte de Israel e enviou esta atualização. Ataques contínuos do Hezbollah desde esta manhã em direção à Alta Galileia e à Galileia Ocidental, além de uma chuva de foguetes que teve como alvo a cidade de Carmiel, sem vítimas ou danos. E em um dos incidentes, o drone caiu em Naharia, que é uma das maiores cidades da Galileia Ocidental, e não causou nenhum dano ou vítima. Mas isso enfatiza, claro, o perigo desses ataques com drones que o Hezbollah tem usado todos os dias. E ontem eles usaram esses drones mais de 30 vezes, de acordo com as forças de defesa de Israel. Por outro lado, os ataques aéreos da Força Aérea de Israel continuam, com o alvo de hoje sendo a vila de Arrit, no sul do Líbano. As forças de defesa de Israel dizem que o Hezbollah estava planejando lançar ataques daquela área, a mesma região de onde mais de 130 rajadas de foguetes foram disparadas nas últimas semanas. E hoje essa área também foi alvo. Outras regiões no sul também foram alvo da Força Aérea de Israel. Mas o que está acontecendo no terreno é muito mais importante. O cerco à vila ou à cidade de Bint Jbeil, que fica a 5 ou 6 quilómetros da fronteira com Israel. Vemos que hoje as forças de defesa de Israel anunciaram que 10 soldados ficaram feridos como resultado de um confronto com os operativos do Hezbollah. Por outro lado, horas depois disso, os soldados lidaram com os operativos que atacaram aqueles soldados e foram mortos por eles. E mais tarde as forças de defesa de Israel anunciaram que alguns desses operativos realmente se renderam às tropas israelenses e foram levados para o território israelense para interrogatório. E essa não é a primeira vez que vemos operativos do Hezbollah sendo capturados e levados para o território israelense.
Os combates em Bint Jbir, de acordo com relatos de Roca, continuam e aparentemente serão necessários mais alguns dias para garantir o controle operacional total dessa área. E essa é a estratégia israelense, afinal, controlar essas vilas, essas cidades que os operativos do Hezbollah utilizam. Para disparar foguetes e drones em direção às comunidades do norte de Israel, empurrando-os para o norte em direção ao rio Latana, para que não consigam lançar esses foguetes de curto alcance. E essa é exatamente a estratégia, afinal. Tudo isso ocorre enquanto há uma reunião histórica em Washington entre autoridades israelenses e libanesas. O Hezbollah não está satisfeito. O chefe do Hezbollah, Naim Qassim, disse ontem que o governo libanês deveria interromper essas negociações porque elas não vão levar a lugar nenhum. Pediu ao governo libanês que se junte ao Hezbollah, entre aspas, em sua luta contra Israel. Até agora estamos vendo que Israel continua com seus ataques e, por outro lado, também abre a possibilidade de uma solução diplomática para isso. Mas qualquer solução vai precisar incluir o desmantelamento da infraestrutura do Hezbollah e das armas do Hezbollah, é claro. Esse é o verdadeiro desafio para as forças de defesa de Israel e o governo libanês. Correspondente Balek Slatin com essa atualização do norte de Israel. Obrigada, Balek. Agora, a analista de segurança Yaakov Lapen, do podcast Avaliação de Lapen, está no estúdio. Nosso correspondente sênior Owen Altman, muito obrigada. Agora vamos desenhar o cenário. Por um lado, em Washington, corrente contínua, temos essa reunião histórica. Pequenos passos, mas ainda assim, muito progresso para o início desse processo. E, no local, o Hezbollah ainda está lançando ataques contra comunidades do norte. Owen, suas considerações. Sobre a reunião, Benita, ao analisarmos a declaração de Yehiel Leiter, transmitimos ao vivo com nosso apresentador Mike Wagenheim presente. Ao ouvir a declaração do embaixador libanês à televisão libanesa, nota-se a boa vontade, mas também diferenças de ênfase. O lado libanês, e é possível entender a perspectiva deles, está priorizando um cessar-fogo, está priorizando a atenção à situação da população civil e à situação humanitária, enquanto Israel está priorizando, e talvez possa fazer isso de forma mais pública e mais enfática, o desmantelamento do Hezbollah. Mas também, e isso é importante, eu sinto que mais tarde, com a visão de longo prazo, executivos e banhistas circulando nos dois sentidos pela fronteira. Ambos os lados concordaram em se reunir novamente, com participação do Departamento de Estado. A declaração divulgada pelo Departamento de Estado reúne as diferentes posições para que possamos entender qual é a estrutura e quais são os parâmetros. E parece ter sido uma reunião positiva e um evento positivo para fazer os dois países avançarem. Estamos do mesmo lado que o Líbano na luta contra o Hezbollah. Essas palavras, Yaakov, do embaixador israelense, isso por si só já é extraordinário depois de todo esse tempo. É realmente extraordinário. E sabe, quando você ouve as declarações das autoridades do governo libanês, mesmo antes dessa reunião e até mesmo antes dessa guerra, fica claro que essa é a posição do governo libanês. Esse governo libanês quer o fim do domínio do Hezbollah e do Irã sobre seu país. Eles não querem se tornar uma província da Revolução Islâmica. Eles não querem ver seu país arrastado para uma guerra jihadista por uma causa fútil que eles não compartilham. Eles estão cansados disso. Então, a verdadeira questão é: até que ponto podem se livrar da influência do Hezbollah? Ainda não temos respostas claras. Isso, obviamente, não acontece de um dia para o outro. Sabe, quando eles entraram nessas negociações, é impossível ignorar o fato de que havia uma sombra pairando sobre eles. Apesar das cenas impressionantes, a sombra do Hezbollah permanece. O grupo não desaparecerá, mas está cada vez mais enfraquecido. A presença dele no sul do Líbano, como Balil disse em sua transmissão, está ficando mais fraca a cada dia, está sendo empurrada para longe. Então, eu acho que o primeiro teste prático, além das declarações que são muito significativas, falamos sobre isso na última hora, sobre como essas declarações são importantes, e eu não estou menosprezando elas de forma alguma. Acho que o principal teste prático para o governo libanês é mostrar se consegue impor soberania em Beirute, sua capital. Eu acho que esse é o primeiro teste que podemos propor ao governo libanês. Existe uma área de Beirute chamada Dahia, que é o reduto do Hezbollah. Agora, começaram a mover veículos blindados para lá e tentar estabelecer presença. Essa área foi fortemente atingida por Israel, até que os Estados Unidos pediram para diminuir os ataques como parte das próprias negociações com o Irã.
O governo libanês consegue exercer soberania efetiva em Beirute, onde o Hezbollah usa vários bairros da cidade, especialmente o sul, como bases de lançamento e redutos terroristas? Se conseguir, esse seria o primeiro teste. Mas esse também é o primeiro perigo de uma verdadeira guerra civil no Líbano. Então, precisamos estar atentos a esse risco. Esse é o risco que o governo libanês está certo em assumir. Eles não têm outra opção. Caso contrário, perderão o país. Essas declarações são positivas e animadoras, nos encorajam, mas precisamos lembrar que o Líbano enfrenta grande perigo interno. Vamos falar sobre isso após o intervalo. Senhores, fiquem conosco. É um intervalo curto. Ao voltarmos, traremos uma mensagem clara do chefe da agência de espionagem de Israel. Vamos analisar mais a fundo a missão do Mossad no Irã e o que isso significa para o regime. Nossa cobertura continua. Fique ligado. Voltamos já. Não saia daí. Bem-vindos de volta a esta edição de Notícias de Última Hora. Eu sou a Milton, muito obrigada por ficar connosco. Uma mensagem clara do principal chefe de espionagem de Israel. O diretor do Mossad, David Barney, diz que a missão no Irã não termina até que o regime caia. A chefe da agência de espionagem de Israel disse que agentes israelenses atuaram no coração de Teherã e está alertando que a campanha continua. Ouça só. 40 dias de combates intensos trouxeram conquistas importantes, sendo a principal um golpe no objetivo do inimigo, destruir o Estado de Israel. O Mossad operou mais uma vez no coração de Teherã. Fornecemos informações precisas à Força Aérea e atingimos mísseis que ameaçavam os israelenses. Mas nossa missão ainda não está completa. Não esperávamos que ela terminasse logo após os combates. Previmos que continuaria após os ataques a Teherã, e nos preparamos para isso. Só cumpriremos nosso compromisso quando esse regime extremista for substituído. Esse regime que quer nossa destruição precisa desaparecer do mundo. Essa é a nossa missão, e não ficaremos de braços cruzados diante de outra ameaça existencial. Então, que tipo de efetivo é necessário para impor um bloqueio no Estreito de Hormuz? Bem, mais de 10 mil marinheiros fuzileiros navais e aviadores americanos, junto com mais de uma dúzia de navios de guerra e dezenas de aeronaves, estão executando a missão de impedir que navios entrem e saiam dos portos iranianos. O CENTCOM diz que durante as primeiras 24 horas, nenhum navio conseguiu passar pelo bloqueio dos Estados Unidos. Tudo isso ocorre após o colapso das negociações entre Estados Unidos e Irã no Paquistão no fim de semana. Agora, o presidente Donald Trump está sugerindo que os dois lados podem retomar as negociações daqui a 2 dias. Eu sou Joe Brown e trago os detalhes. O bloqueio começou. Em resposta ao bloqueio iraniano no Estreito de Hormuz, que incomoda os americanos desde o início da guerra, cerca de 15 navios militares cercaram portos iranianos e declararam que não permitirão passagem pelo estreito. Irã ameaça retaliar caso a Marinha dos Estados Unidos bloqueie seus navios no estreito. Mas o presidente Donald Trump afirma confiar que os iranianos não têm capacidade militar e naval para isso, após 5 semanas de operação americana. O vice-presidente J.D. Vance, recém-chegado das conversas com iranianos em Islamabad, chamou isso de olho por olho. Eles ameaçaram todos os navios no Estreito de Hormuz. Como mostrou o presidente dos Estados Unidos, o outro lado também sabe jogar esse jogo. E se os iranianos vão tentar praticar terrorismo econômico, nós vamos seguir um princípio simples: nenhum navio iraniano vai sair também. O Irã possui 8 portos principais no Golfo, sendo o maior Bandar Abbas, localizado no Estreito de Hormuz, por onde transita 20% do petróleo mundial. Apesar do bloqueio dos Estados Unidos, 4 navios ligados ao Irã teriam atravessado o estreito sem serem detectados, incluindo o Rich Sterry, petroleiro chinês já sancionado pelos Estados Unidos. Provavelmente passaram despercebidos por causa da falsificação do sinal de GPS.
Após as conversas de sábado em Islamabad terminarem sem acordo, a Reuters informa que pode haver nova rodada de discussões no final da semana ou início da próxima. Mas será que algo vai sair disso? Vance diz que isso depende só do Irã. Mas para que o Irã seja um país normal economicamente, ele vai ter que ser um país normal do ponto de vista de não buscar uma arma nuclear. E vai ter que ser um país normal ao não praticar terrorismo. Então, realmente existe, eu acho, um grande acordo a ser feito aqui, mas acho que cabe aos iranianos dar o próximo passo. Se essas conversas não avançarem, o cessar-fogo terminará e provavelmente haverá escalada dos dois lados. Para mais informações, o analista de segurança Yaakov Lepin e o correspondente sênior Owen Altman seguem no estúdio. Então, Owen, parece que, de acordo com as sinais do presidente dos Estados Unidos, essas conversas podem ser retomadas no Paquistão em 2 dias. O que seria diferente desta vez? Acredito que ambos compreendem as posições. O fato de continuarem indica interesse de ambos, ao menos para parecerem fazer concessões, seja para o público interno ou externo. Talvez os iranianos queiram impressionar chineses, Estados Unidos e alguns de seus aliados impacientes. Sobre a opinião pública nos 2 países, especialmente nos Estados Unidos, Donald Trump atua em uma democracia e precisa prestar contas, seja pessoalmente, seja por meio de seu partido, ao público. Anunciaram cessar-fogo de 2 semanas e as conversas ocorrem durante esse tempo. Apesar da encenação após a primeira conversa e do suposto rompimento, ambos os lados, Benina, deixaram espaço para se reunirem e conversarem de novo. Por isso, não me surpreende que aconteça novamente. Donald Trump quer que isso seja no Paquistão, pois gosta do marechal paquistanês. Enquanto isso, Yaakov, fale para nós sobre o impacto que os acontecimentos no Estreito de Hormuz estão tendo no que pode acontecer em Islamabad nos próximos dias. Teherã enfrenta grande pressão atualmente. É um enorme poder de pressão. Está causando enormes prejuízos econômicos em cima de uma economia que já foi devastada pela guerra e que já era basicamente um desastre antes mesmo da guerra. Então, juntando tudo isso, basicamente é uma ameaça existencial ao regime da República Islâmica. Agora, vamos lembrar também que os Estados Unidos têm pessoal, recursos navais e a maior marinha do mundo para sustentar esse bloqueio. Eles podem manter isso por muito tempo. Os iranianos querem resolver isso rapidamente. Esse é o objetivo deles. E estamos falando sobre isso. Vamos lembrar que nem todos, mas muitos estavam dizendo há poucos dias que o Irã basicamente superou os Estados Unidos ao bloquear o Estreito de Hormuz. E agora não há um plano de ação. E não, o CENTCOM estava planejando esse cenário há anos. E agora vemos o fruto desse planejamento. O CENTCOM assumiu o controle do Estreito de Hormuz. Os iranianos nem sequer têm os recursos aéreos para ver o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Para isso, é preciso ter um panorama da situação no mar. É essencial ter aeronaves e satélites sobre o Estreito de Hormuz para localizar os navios e tentar alvejá-los. Os iranianos nem sequer têm isso neste momento. Os americanos têm de sobra. Então, no fim das contas, estamos vendo essa carta, essa vantagem que os iranianos achavam que tinham, sendo tirada deles. O que resta para eles? Não muita coisa, nem muitos mísseis. Eles ainda têm alguns restos da sua capacidade de lançamento de mísseis, mas é só uma sombra do que era antes. Grande parte das capacidades militares deles foi fortemente atingida, então estão ficando sem opções. E é por isso que estamos vendo eles na mesa de negociações tentando sair desse aperto. Como Ako disse, o BACE passou no primeiro teste, apesar das dúvidas sobre os Estados Unidos conseguirem implementá-lo e executá-lo. Segundo as informações disponíveis, o teste já foi superado após mais de 1 dia de bloqueio. Ainda podem surgir desafios, pois o desmonte é complicado. Alguns desses navios parecem tentar ocultar onde estiveram. Como os militares agem quando há dúvida se os critérios foram cumpridos? Não sabemos o significado estratégico disso, pois os iranianos acabam cedendo. Como você disse, Ako, eles não têm meios para sustentar uma resposta prolongada. Ou podem tentar escalar de forma assimétrica, ampliando os alvos ameaçados e usados no Golfo. Mas é isso que levantamos. Eles podem atingir o Golfo com mísseis balísticos. Isso reabriria a frente de guerra. Se fizerem isso,
Seus principais alvos econômicos e militares provavelmente serão atingidos primeiro. Eles podem mirar aliados do Golfo, como já ameaçaram, em retaliação e provavelmente atacar Israel de novo. Explique como as forças de defesa de Israel estão preparadas para esse possível cenário, já que o planejamento já está definido. Se os iranianos decidirem ativar o poder militar em resposta a esse bloqueio, não acho muito provável que Israel seja o primeiro a ser atingido. Porque Israel é o país que pode causar mais danos a eles no Oriente Médio, diferente dos países do Golfo, que não têm essa capacidade. Então, sabe, se eles atacarem os países do Golfo, isso cria um certo dilema para os Estados Unidos. Esse é o motivo para voltar à guerra com força total ou não? Se eles atacarem Israel, não há dilema. Israel vai revidar com muita força. Eles estão muito cientes disso. Então, eles vão ter que pensar 10 vezes antes de atacar Israel. Eles não necessariamente vão precisar pensar tantas vezes antes de atacar o Golfo. Para encerrar, Owen, gostaria de saber sua opinião sobre o papel dos Estados Unidos, tanto na matéria principal desde o início da transmissão, quanto nesse novo desdobramento. Sabemos que J.D. Vance participou da primeira rodada, mas pode não estar na segunda. Os Estados Unidos podem enviar uma delegação de nível inferior, mas Marco Rubio está em Washington tentando conseguir algum tipo de avanço em relação à paz entre Líbano e Israel. Fale pra gente sobre o papel que os Estados Unidos estão desempenhando agora em toda essa região. Agora começam a surgir comentários internos nos Estados Unidos, Benita, sobre o contraste de J.D. Vance estar associado a negociações que não deram certo e Marco Rubio, pelo menos nas negociações, começou com o pé direito. Olha, é uma grande conquista para os Estados Unidos reunir Líbano e Israel naquela sala, deixando os franceses de lado, agora com o apoio explícito do governo israelense, como disse o embaixador ao responder à pergunta do Mike. A questão agora é para onde vão as negociações. Com um clima positivo e as declarações, principalmente de Israel e também do Líbano, ambos os governos devem tentar fazer isso funcionar. Correspondente sênior Owen Altman e analista de segurança Yaakov Lepenin, foi fascinante ouvir suas opiniões sobre esses desdobramentos de segurança. Obrigado.